Paz do Senhor, como vão? Vamos dar início ao nosso segundo tópico da lição sexta, que tem como título A Teologia dele faz, só os pecadores sofrem. Nós vamos contextualizando o primeiro tópico, agora vamos passar para o segundo, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Antes de começar, vou ler aqui a síntese do tópico passado, primeiro tópico. Ele traz a lei retributiva da semeadura e da colheita, mas já contesta essa lei em relação a si mesmo. A gente tem um costume de pegar os dogmas da igreja. Lembra que dogma é uma coisa e palavra de Deus às vezes não bate com dogma, né? Dogmas são realizados estruturalmente pelos diretores que constituem a nossa igreja, os pastores mais elevados, né? Ele faz uns dogmas, claro que ele faz uma correlação com a Bíblia, mas nem toda vez esses dogmas eles estão diretamente relacionados à salvação nossa, né? Eles estão mais para organizar um contexto em termos de adoração e responsabilidade de direitos dentro da igreja. Então, no caso aqui, esse varão amigo de Jó, ele usou um dos dogmas do contexto da religião deles naquela época, né, para justificar o que Jó estava passando, mas não era o caso de Jó. Está dizendo que Jó estava passando por tudo aquilo porque ele estava em pecado, então tinha que se corrigir. Como que Jó ia se corrigir, já que eles não estavam em pecado? Então, criou um dilema cujo dogma, o dogma da igreja local, daquela época, estava indo contra o testemunho de Jó. E Jó, logicamente, apesar de estar passando por tudo aquilo, não aceitou. Vamos trazer para nossos dias. Se um dogma da nossa igreja for contra a nossa pessoa, o membro da igreja, o que vai ser mais importante, o dogma ou a realidade pura do varão da igreja? Então a gente tem que ver, como eu disse, ver os dois lados, né? Se o dogma está certo, então por que ele não está incluindo naquela pessoa, que era o caso de Jó? Isso pode acontecer naquela época e acontece hoje, que eu já vi acontecer, né? Determinadas regras da igreja às vezes são impostas para impedir determinadas pessoas galgar vamos dizer, posições eclesiásticas, e favorece outros que não deveriam estar lá e estão, né? Então apaga a luz da pessoa por regras dogmáticas. Em vez dele ascender na igreja, ele é impedido de crescer por regras feitas por homens e não que estão na Bíblia, né? Então isso aconteceu com Jó lá e acontece aqui conosco. Aqui com Jó foi uma maneira espiritual de acontecer, mas aqui pode ser tanto espiritual como pode ser mecânica, feita de homem para impedir o crescimento de todos. Só aquela parcela, só aquela elite cresce. A maioria que não é elite, que é a massa em si, tem muita dificuldade de crescer na igreja por causa desses dogmas aí, que não são bíblicos, são feitos por mentes e mãos humanas, né? Infelizmente isso existe. Não sei até quando vai existir, creio que só vai deixar de existir quando Jesus realmente vir buscar a igreja verdadeira. Lembrando que a igreja verdadeira não é bandeira, a igreja verdadeira que são aqueles que são igreja de fato em si e serve a Deus e seus preceitos, não os dogmas feitos por homens. Amém? Isso é muito polêmico, mas é real, né? E a gente vai debater esses dois pontos aqui. Os pecados no contexto da tradição religiosa, no contexto da religião religiosa, não no contexto da palavra de Deus. Por isso que é dogma. Ortodoxia enxertada, assim, aquele pensamento já tido dentro da igreja, pode até ter pego uma ramificação bíblica, mas não é bíblica de fato, é uma ramificação que foi ampliada ao costume local, ao costume do homem, né? Foi o caso daqui, a lei da semeadura. Isso vem puxando aí a lei de Hammurabi, né? Feita por um rei sumério, né? Se não me engano era sumério, que dizia que quem lê dá lá da cá. Se você rouba, você é roubado. Se você mata,
você vai ser morto. Ou seja, se você bate, você vai ser batido. Então, o da lá da cá é a lei da semeadura. Aqui você faz, aqui você paga. Então, é mais a lei de Hammurabi, que imperava muito e, de certa forma, contaminou esses varões aí. Amém? Continuando ali. Em seu discurso, segundo o discurso Jó 15, de 1 a 35, lê aí que dá até... Ele fala com tanta ênfase, ou ele faz em relação a Jó, desse capítulo 15 aqui, que ele está sendo um juiz, está julgando e está condenando Jó. Esse que é o erro de condenar as pessoas sem saber a verdadeira razão de tudo que está acontecendo. Se é uma razão espiritual, você tem que ser espiritual para entender. Se é dogmática, nós temos que entender. Se é carnal, nós temos que entender. Tem que ver os dois lados. Nunca chegar lá e pá, condenar o cara e entregar ele a carceragem. Não é assim, não. É muito radicalismo, tanto lá como aqui. Ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Lembrando que Jesus, quando ele veio dizendo, né? No tempo de Jesus ainda tinha esse pensamento aqui, né? Se você está em pecado, então você vai ser condenado por Deus, você vai sofrer aqui na terra. Então quem faz o bem, ganha o bem, quem faz o mal, ganha o mal. Lei da semeadura, aqui você planta, aqui você colhe. Nós vimos com Jó, não foi assim. Com Lázaro, não foi aqui assim, mas foi lá no reino do céu, né? Ele pagou, ele fez o bem, embora ter sofrido a vida toda e morrido no sofrimento, mas levou a coroa da vida e está no seio de Abraão. Já o rico levou o bom e do melhor aqui na terra, não foi julgado aqui na terra, mas foi julgado na eternidade. Então, de alguma maneira você vai ser julgado ou aqui ou lá, para o bem ou para o mal, conforme as suas atitudes. O problema é a visão humana, que não enxerga esse lado espiritual aí, né? Porque aconteceu aqui. O dogma da religião local, da ortodoxia local, via Jó como um pecador, e ele não era pecador e estava se sentindo discriminado por causa disso. Houve um emparelhamento entre o dogma da igreja local no tempo de Jó e o seu testemunho, né? Apesar de todas as provas contrárias aí. Aí é que está o sentido de entender os dois lados da moeda, né? Continuando aí. E tu tens feito vão o temor de diminuir os roubos diante de Deus, ele faz condenando ele lá no versículo 15, capítulo 4, capítulo 15, versículo 4. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou e prosperidade dos bons e sofrimento dos maus estaria errada. Aí que balança as estruturas. Se Jó está certo, está sofrendo porque é bom, então a lei da semeadura está errada, ou seja, o dogma, a regra da igreja local, a ortodoxia local está errada. Então isso desestrutura o sistema religioso e eles vão contra, claro, quem está, no caso Jó, estaria certo, vão contra ele mesmo ele estando passando por tanta dificuldade. Não, se você acha que você está certo, então você está quebrando o nosso pensamento religioso. Então você está discriminado, você vai morrer para lá e nós vamos ficar para cá com a nossa religião. É certo isso? Não, né? Uma religião nenhuma pode se contrapor ao sofrimento do justo. Jamais, jamais. Foi isso que tiveram medo com Jesus. Jesus quebrou o sistema religioso do primeiro século e eles tentaram matar ele e mataram para não perder a doxologia da época. Então era mais importante a doxologia, o sistema financeiro e religioso ortodoxo da época do que o Messias trazendo a verdade, vindo ser carne, o próprio Deus entre nós. Então era mais importante manter a igreja de pedra do que manter a fé no nosso Salvador. Olha o paradoxo, olha a hipocrisia, por isso que ele chamava ele de sepulcros caiados. Então aqui não é muito diferente. E, infelizmente, de vez em quando acontece umas coisas bem pequenas conosco aqui que dá a se pensar nesses exercícios aí. Até que ponto o dogma é mais importante do que a salvação do irmão
pelo que ele está passando, a gente não pode julgá-lo antes de saber se aquilo é um teste espiritual de Deus, usando Satanás, ou se ele está realmente errado, ou se ele está passando por um período dificultoso, ao qual, com vitória, ele será bem abençoado, ou aqui, nesse mundo material, ou no espiritual. Nós temos que ter essa visão do além momento, né? Não julgar pelos dogmas locais. Isso é um erro que eles cometeram e que a gente ainda comete, que deve ser também corrigido. Por isso que eu digo, é um emparelhamento entre a regra da igreja que nós construímos, todas as igrejas, né? Só a minha, todas as igrejas, cada igreja tem a sua regra. Às vezes essas regras, os dogmas, vão contra o testemunho do varão que está ali passando por uma dificuldade ou que está querendo subir em alguma posição e está sendo impedido por esses dogmas, né? Os dogmas, de certa forma, são feitos para organizar, mas às vezes eles atrapalham a ascensão do escolhido de Deus, que nem sempre estão emparelhados com dogmas da igreja local. Foi o caso aqui de Jó. E eu já vi muitas coisas acontecerem também, né? Não vamos entrar em polêmicas, mas não deixa de ser uma. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras de vento. Se uma pessoa entra na igreja e é completamente fora de contexto do dogma atual, isso quer dizer que ele está querendo ir contra a igreja, ou ele é alguém escolhido por Deus para ter uma mudança na igreja, ao qual Deus não quer que permaneça do jeito que está. Nós não vemos assim. Quando nós mexemos no dogma da igreja, na organização da igreja, Deus usa alguém para fazer isso, há um conflito de toda a igreja em cima daquele varão, né? Dizendo que ele está errado e que os dogmas da igreja estão certos. Isso é muito sensível, a gente tem que parar para fazer isso. Tem pessoas autoritárias que brigam, no caso dele foi isso, brigam, contextualizam contra essa pessoa, querendo só proteger o dogma da igreja. Ele não analisa a situação em si, ele analisa só o lado dele, o lado da proteção da igreja estrutural. Não analisa a situação do testemunho do varão. A gente tem que analisar se os dogmas estão impedindo ou se estão ajudando. Lembrando que dogmas são feitos por homens, então se são feitos por homens, são taxativos de erros de mudança, que o mundo e o homem evolui. Mas a palavra de Deus é a mesma. Ela é a mesma lá do tempo do antediluviano, ela é a mesma de agora. Nós que mudamos. Os dogmas são dados por nós. Eles são aplicativos em determinadas épocas, mas conforme vai passando, Deus vai querendo a nossa eficácia, ele vai mudar esses dogmas. Vai mandar alguém que vai mexer com essa estrutura dogmática ortodoxa da igreja. Isso vai causar conflitos e, lógico, os que defendem esses dogmas de unicarne vão ir contra esse varão escolhido de Deus, a saber, o escolhido de Deus, não o escolhido de Satanás. Que tem os escolhidos de Satanás que querem mudar um dogma, que estão comprazivos à palavra de Deus. Tem que ser uma pessoa muito especial para identificar isso, mas normalmente os escolhidos de Deus são atacados e não são bem entendidos. É mais fácil um escolhido de Satanás dar certo dentro da igreja e mudar os dogmas do que um escolhido de Deus não mudar. Mas é o certo o escolhido de Deus mudar. Às vezes os dogmas não estão aprazivos à vontade de Deus. Vamos voltar lá para os sacrifícios. Os sacrifícios, eles não eram feitos lá dos cordeirinhos como Deus queria. Tanto que Deus não estava mais aceitando aqueles sacrifícios. Não eram os dogmas da igreja? Então, era preciso ter um sacrifício perfeito. Foi o sacrifício de Jesus. Deus estava negando aquele sacrifício. Por que estava negando? Porque estavam mecânicos. Qual era o exercício do sacrifício? Colocar a sua culpa diante daquele cordeiro, e aquele cordeiro ia morrer no seu lugar.
mas em troca você ia se arrepender do seu pecado. A oração era feita de coração puro, você se arrependendo do seu pecado e colocando o seu pecado em cima do cordeiro que ia morrer no seu lugar. Era preciso morrer para que você fosse coberto, não perdoado. Jesus veio e morreu no nosso lugar e não foi mais coberto, foi perdoado. Por isso que Jesus veio, porque os sacrifícios estavam sendo negligenciados pelos homens e não aceitos por Deus. É a mesma coisa aqui. Se um dogma não está mais aprazível à vontade de Deus, Deus vai mandar uma situação que é o exercício ao contrário do dogma do homem, ao entendimento do testemunho de um próximo, para modificar esse dogma que não está mais sendo aceito por ele, ao exemplo do sacrifício dos cordeirinhos, que não eram mais aceitos no primeiro século por Deus, pois eram mecânicos, não havia arrependimento, havia só aquele sistema para sustentar a ortodoxia da igreja local do primeiro século. É a mesma coisa aqui com Jó e alguns pontos aqui da nossa igreja também. Alguns pontos ortodoxos têm que ser revistos e não estão sendo revistos, estão sendo continuados e ofendendo muitos obreiros na nossa igreja, até impedindo eles de galgar funções que já deveriam estar galgando há muito tempo, enquanto que outros estão galgando e não merecem estar galgando. Não são todos, mas existe, né? É claro que tem pessoas hábeis a estar galgando essas funções, mas algumas não são a maioria. Então isso tem que ver. Alguns pontos ortodoxos, tanto da nossa igreja como as outras, não é só a minha, as outras também, impede determinadas pessoas de subir. Eles são apagados pela ortodoxia local. É o que está acontecendo aqui com Jó. Aconteceu no primeiro século e acontece hoje, não só na minha igreja, como todas também. Infelizmente acontece. Mas isso são problemas a ser visto entre nós, né? Não ser espalhado por todos, entre nós. É por isso que eu não vou citar os problemas e nem não vou sair da minha igreja por causa disso, pelo contrário, eu vou estar aqui sempre debatendo e tentando resolver esses dogmas, se eles estão em pleno aceito diante do Senhor ou não. Deus me colocou para isso, não só para ensinar, mas para bater esses pontos aí relevantes. O problema é que eu ainda não cheguei aonde, mas eu vou chegar lá. Amém? Vamos continuar aqui. Mas são palavras do vento, tá? Aqui o patriarca expressa uma linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Daqui em diante, Jó vai se defender. É uma ameaça à tradição religiosa. O segundo ponto é que Jó vai começar a se defender a partir do capítulo 7. Mas ele não vai. A defesa dele é poética. Porque se ele for falar de testa a testa, não vai adiantar. E além de ser poética, ela é profética. Vai acontecer no futuro. Segundo ponto. Uma ameaça à tradição religiosa. Olha, vou dizer para vocês, religião é bom, mas religião não salva. O que salva é a pregação do Evangelho, da Palavra de Deus. Aí eu vou sair da igreja por causa disso? Não. Não deixei a sua congregação, porque na congregação, entre nós nos consertamos. Fora nós nos perdemos. Nós achamos eloquentes em nós mesmos. Então juntos nós vamos vendo os erros e vamos consertando um com o outro. Isso se chama consolar um ao outro. Então não deixe a sua igreja por causa de problema pessoal ou congregacional. Pelo contrário, mantenha-se, assuma o seu problema e corrija-se um ao outro. Esse é o motivo de se congregar. Amém? Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de avaliar seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos de idosos, muito mais idosos do que teu pai? Jó 15, 9 e 10. Segundo ele ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Estava negando o dogma porque ele não se achava pecador e ele não aceitava tudo aquilo que estava acontecendo com ele, porque ele não era merecedor, que ele era um homem bom. Então o dogma da igreja ia contra o testemunho dele, apesar
das provas dizer ao contrário. É interessante, né? É interessante como é a visão humana e como é a visão de Deus. Deus permitiu que o inimigo tocasse de todas as formas possíveis e imaginárias de Jó para provar a sua fidelidade a ele, e ele sendo como testemunho de Deus. Mas a igreja que devia apoiar Jó não apoiou, discriminou. Não é interessante? A igreja que devia defender, apoiar aquela pessoa que está passando por aquele tentar compreender por que daquela situação, né? Ela discriminou. A igreja devia ser o hospital dos que estão sofrendo, não a cadeia para jogar os pecadores no cárcere. A igreja não tem esse papel a igreja não tem papel de julgar, a igreja não tem papel de condenar, a igreja não tem papel de trancar e jogar a chave fora. A igreja tem que pegar você do jeito que você está e lhe curar, tratar suas feridas, como fez aquele homem samaritano com aquele homem que ele nem conhecia, pagar para cuidar, e se quando voltar estiver sobrejando o tratamento, pagar o resto. A igreja foi feita para isso, para salvar os que estão sofrendo, para cuidar os que estão feridos, para aconselhar os que estão desorientados, para direcionar aqueles que estão sem caminho. Não julgar, jogar na cadeia e prender. A igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para ajudar os feridos e trazê-los para ficarem sãos. Julgar não faz parte de nosso meio. Quem julga é Deus. Quem joga num lago de inferno é Deus. Nós não temos esse preceito. Nós não somos deuses, nós somos criação. Então, se alguém está ferido na tua frente, se alguém está ferido na tua frente, se alguém está necessitado na tua frente, se alguém está desorientado na tua frente, se alguém está fora do contexto religioso, não julgue, ajude-o a voltar para a luz, porque ele está em trevas. E no caso de Jó, nem em trevas ele estava sendo testado por Deus usando Satanás para isso. Olha a visão. Nós temos que ter essa visão. Por que ele está assim? Será que é um teste, a exemplo de Jó? Será que realmente ele é mau e está passando pela lei da semeadura, que não deixa de ser errado, mas ela tem contextualização significativa dependendo da pessoa? Quem julga, quem sonda o coração é Deus, não somos nós. Nós não temos esse poder. Só Deus tem um poder de julgar os corações. Nós nem chegamos perto de nós, só podemos conjecturar. Será que ele é? Será que ele não é? Será que ele fez? Será que não fez? Será que ele acendeu? Será que ele não acendeu? É isso que nós podemos fazer. Será? Mas com Deus não. É e não é. E quanto mais nós imitarmos a Deus, melhor. Né? Não julgue, ajude. Amém? Primeiro ponto. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento que ele faz, o capítulo 16 e 17, que ele ataca a Jó. Né? Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida da forma poética, ou seja, ele se lamentou poeticamente até virou profecia, conforme fazemos nos salmos, orações e súplicas. Salmos são louvores ao Senhor, pedindo ajuda a Deus, né? Agradecendo a Deus. Orações nós falamos com Deus, e com súplica nós nos derramamos diante do Senhor. Recitamos assim. Isso evita um literalismo religioso que empobrece o sentido do contexto, quando este é poético e consequentemente transforma Jó em um sacrilégio. Olha, se você fosse ver o que Jó estava passando pelos olhos carnais, você dizia que ele era pecador e os dogmas estavam certos e ele estava errado. Esses são os olhos humanos. Mas aos olhos espirituais de Deus, ele estava sendo testado, usando Satanás para atacá-lo, e ele não tinha culpa de nada. Era um teste ao qual ele deveria passar, e se ele passasse, ele seria abençoado, tanto aqui na terra, como nos céus. Ou melhor dizendo, no paraíso, que ainda não estamos nos céus. Ainda não fomos elevados ao céu. Vamos ser com a volta de Jesus. Mas por enquanto vamos para o paraíso, aguardar o Senhor vir nos acordar, né? Então, aos olhos carnais, Jó estava sendo julgado pelo que ele faz, estava sendo condenado e dada a sentença. Aos olhos da igreja, usando dogma para isso. Ou seja, a igreja, em vez de ajudar, estava prejudicando. Mas os olhos de Deus eram um teste para que ele possa, para aumentar o testemunho para a glória do Senhor. Olha aí.
Por isso que não devemos julgar. Aí ele fez, ele faz, aquele dedo, esquecendo que tem 3 apontando para ti. Nunca julgue. Coloque na mão do Senhor, Ele vai te mostrar o que está acontecendo realmente com aquele varão ou com aquela varoa. E a igreja, como eu digo, ela deve ser o hospital para a cura, não um presídio para cárcere. Amém? Continua nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus, viu? Podemos reclamar, podemos nos irar, mas jamais pecar, negar o Senhor. Ele tem consciência de que a teologia do seu amigo firma-se na terra, mas o homem de Ur apela aos céus. Sua fé é projetada para o alto e procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Esse é um exemplo. Quando você está passando por tribulações, quando você está sendo apedrejado, quando você está negado pelos dogmas que impedem o seu crescimento ou sua convivência dentro da igreja, quando tudo que você faz bem recebe o mal, então só há uma solução. Procurar um defensor, o Espírito Santo de Deus, que vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai abrir os teus olhos espirituais, e vai consolar o teu coração e vai te mostrar como tu deve passar por essa prova, o porquê você está passando por essa prova e o objetivo para que essa prova seja transcendente à tua vida, né? Tanto na terra como no céu. E qual o parâmetro para isso? Né? Deus vai te mostrar tudo isso, mas desde que você tenha comunhão com isso, você use o intercessor, o Espírito Santo de Deus, para nos defender e nos consolar, né? Jó 16:18 e 17:2. O patriarca se expressa na linguagem poeticamente, né, o lamento dele, mas a sua mensagem é profética, ou seja, vai acontecer no futuro. Seu anseio por um melhor, por um mediador prenunciado, justo e advogado, Jesus Cristo. 1 João 1, 5, 7. Por ler aqui, só para a gente encerrar esse segundo tópico, 1 João, os outros versículos, Jó 16, 17, capítulo Jó 16, 18, 17, é a leitura bíblica. Se não tiver, vocês leiam lá, porque é a forma como ele faz, ataca Jó, usando os dogmas da igreja local para dizer que ele é o pecador, que ele merecia aquilo, e Jó não aceitava isso, por isso que houve um atrito aí, né? Vamos lá ver João 1 João 1, 5, 7, né, que fala sobre o nosso advogado, que é Jesus justo, né, 1, 5, 7. 1 João 1, Deus é luz, é o título. Deus é luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. Que lindo, né? Então 5 e 7. Eu vou ler o 5, 6 e o 7 para dar mais entendimento melhor, né? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, que lindo, é o Pai da luz, né? E não há nele trevas nenhuma, só por isso que ele é chamado de bom, né? Se quisermos que termos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não precisamos da verdade, olha aí. Mas, que é o 7, que é o último, se andarmos na luz, que é ele, né? Como ele na luz está, que lindo, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lutero foi acusado por Satanás de estar usando os dogmas e a palavra de Deus errada, e escreveu num quadro, isso é uma história, não sei se foi verdade, mas é até interessante. Diz assim: tu és culpado pelos teus pecados. E o Lutero escreveu do outro lado assim: o sangue de Jesus libertou-me dos meus pecados. Esse é o sentido da vida. A vida eterna em paz e amor conosco, com o Senhor, comunhão e com os irmãos. O sangue de Jesus nos libertou. Esse foi o preço da nossa salvação.
E se estamos aqui conversando da palavra de Deus que vai permanecer para todo sempre, é porque o seu sangue carmesim, aleluia, nos libertou de nossos pecados. Não fomos mais cobertos pelo sangue do cordeiro animal. Fomos libertados e perdoados pelo sangue do Filho de Deus. O Cordeiro de Deus, como disse João o Batista, que tira o pecado do mundo. Que coisa linda. Já voltamos, vamos dar uma pausa aqui para esse segundo tópico, já voltamos para terminar o terceiro tópico, os pecadores diante de um Deus infinito. Amém? Já voltamos em nome de Jesus.